Quero dar as boas-vindas a todos. Vamos começar mais um tópico do nosso estudo. Você que nos assiste também pela internet, que Deus abençoe você, que a graça do Senhor se revele através da palavra de Deus na sua vida, que você seja ricamente abençoado. Não é? Nós estamos nesse curso Vida Cristã. Nós precisamos aprender a viver a vida cristã. Porque nós falamos no último tópico sobre regeneração. Se nós nascermos de novo, mas vivemos uma velha vida, é uma pena, é um desperdício. Imagine que você receba um presente, não é? Um presente como um veículo novo, por exemplo, um carro novo, top, maravilhoso, tão bacana. Só que você não sabe utilizar, você não sabe se locomover, você não sabe dirigir, você não sabe operar aquele veículo, e você só contempla aquele veículo, aquele carro, e você não desfruta dele. Imagine você ganhar uma casa nova, não é? Uma casa zerada ali, dos seus sonhos. Só que você não consegue entrar naquela casa, desfrutar daquela casa, e você continua morando na rua, ou morando num casebre, ou morando, sei lá onde, uma caverna. Muito mais grave é nós recebermos de graça, como nós vimos na semana passada, no estudo passado, ou nos estudos passados, que a salvação, esse presente tão maravilhoso, nos foi outorgado de graça, e a gente viveu o velho, por falta de entendimento. Então nós precisamos ser instruídos por Deus, instruídos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para a gente viver a vida cristã. E esse primeiro tópico que nós estamos utilizando como base para essa vida cristã é a declaração de fé. Então nós estamos dizendo quais são os pilares da nossa fé, tá certo? E nós estamos agora no tópico de número 9. Nós vamos já colocar. E nós vamos ler, que fala sobre o arrependimento, fala acerca do arrependimento e da fé. Nós deixamos isso já apresentado no nosso último tópico, mas eu quero ler aqui. Vamos seguir então o nosso curso, que diz assim: cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados. Então, por um lado, são deveres, mas também graças inseparáveis, originadas. Então, o arrependimento e a fé são originadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, o Espírito Santo, e que, sendo por essas graças convencidos profundamente da nossa culpa, perigo e incapacidade, bem como do caminho da salvação por Cristo, voltamo-nos para Deus com sincera contrição, confissão e súplica por misericórdia, recebendo ao mesmo tempo de coração o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando somente nele como o único e autossuficiente Salvador. Então vamos destrinchar isso aqui com carinho, com cuidado. No último tópico nós falamos de regeneração e nós deixamos claro que o novo nascimento, lembra disso? Você que está aí nos assistindo, nós falamos que o novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito, ok? Que essa salvação, que esse novo nascimento, ele ocorre
pela graça de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus, que se encontra com a fé para recebermos esse dom, essa dádiva, essa salvação. Tá certo? Então nós já introduzimos isso. Falamos que isso é uma ação do Espírito Santo. E dissemos que o novo nascimento, como o Senhor Jesus falou em João, capítulo 3, a Nicodemos, ele é da água e do Espírito. Da água nós explicamos que é do arrependimento. E do Espírito, que significa agora uma conexão, a presença, não é? O domínio do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo na vida, no espírito, no interior deste homem regenerado. Tá certo? Isso nós falamos então no nosso último tópico. Agora nós estamos aqui reforçando este caráter do ponto de vista mais humano. O que acontece, o que é produzido para que esta tão grande salvação ocorra? O que acontece para que este novo nascimento ocorra no homem? O que precisa haver, ser encontrado nele? Essas duas coisas. Primeira, arrependimento e fé, ou fé e arrependimento. Elas estão conectadas, estas duas graças. E ao mesmo tempo, isto é condicional, porque como nós falamos, se você receber um presente, você pode aceitar ou não, você pode crer ou não, você pode receber ou não esse presente. Você precisa acreditar, você precisa receber. Bom, como é que você vai receber algo que você não acredita? Então você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa receber esse presente, se conectar com esse presente. Então a salvação, ela é dada por graça de Deus, mas do nosso lado, ela é encontrada pela fé. Em segundo lugar, ela envolve necessariamente arrependimento. Porque que presente é esse? Presente é salvação. Esse presente é salvação. Salvação de quê? Salvação do seu pecado. Salvação da sua natureza. Bom, como é que eu vou aceitar, vou reconhecer esse presente sem arrependimento? Faz sentido? Faz sentido eu receber um sacrifício, um perdão pelos meus pecados, pela minha natureza pecaminosa, se eu não entendo que eu sou pecador? Isso aí não é para mim não. Faz sentido? Então nós estamos fechando bem, do ponto de vista divino, a salvação é uma graça, é um favor imerecido, é um dom. Mas da parte do homem é necessário estes dois quesitos. Você crê, fé, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé, imediatamente, ela está conectada, inseparável do arrependimento. O arrependimento é necessário. Então, nós cremos que são deveres para que esse ser humano venha a ser salvo, ele acreditar, ele ter fé. Eu estou falando acreditar e ter fé ao mesmo tempo, nesse tempo que a gente está aqui, mas há uma diferença entre você acreditar e você ter fé, né? Ter fé é você acreditar e confiar, e se entregar a esta crença, àquilo que você acredita, não é? Mas a gente está usando aqui genericamente também o termo acreditar. Isso também, essa ação de fé e de arrependimento, é uma ação provocada também pela ação do Espírito Santo sobre o ser humano. Então repare, que é um processo, não é? Paulo diz, ou vocês
ignoram o fato de que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então é o Senhor, é a bondade do Senhor que nos atrai, que nos convence, que nos leva ao arrependimento. Então é um processo espiritual que estamos envolvidos. Esse processo leva a um convencimento daquele ser humano de que ele é culpado, de que ele é pecador, de que ele está condenado, de que ele corre perigo, e ao mesmo tempo de que ele é incapaz de por si só, de se livrar da condenação desta culpa. Então ele se encontra com o Evangelho, com aquela verdade, com aquela boa nova, e ele então se quebranta, e ele então se entrega, e ele então reconhece o valor, o mérito de Jesus. Ele reconhece que agora Jesus é o seu autossuficiente Senhor e Salvador. Amém? Até aí? Aqui o que acabamos de ler, diz também que a gente se volta para Deus com o coração contrito, confissão e súplica da misericórdia de Deus. A gente passa a ter um coração quebrantado, a gente passa a ter um coração penitente, um coração arrependido, um coração disposto e disponível à ação de Deus na nossa vida. Essa é uma ação espiritual que é precedida por fé e arrependimento, tá? Por isso que sem isso a pessoa não nasce de novo, ela não tem a experiência do novo nascimento, porque ela não teve o verdadeiro arrependimento, e ela não reconheceu a sua necessidade de Deus, ela não se entregou a Deus, e por isso Deus não vem habitar. Então ele não nasceu nem da água, muito menos do Espírito. Beleza? Eu quero ler com vocês, tem alguns textos para vocês estudarem, lerem em casa. Mas eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos correr até o verso 37. Atos 2 é bastante conhecido, a maioria. Talvez aqueles que estão chegando agora não, mas alguns consideram como o nascimento da igreja, tá? Pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E após todo aquele mover do Espírito, Pedro, ele cheio do Espírito Santo, depois você acompanha aí o capítulo 2 direitinho, com mais atenção, ele prega, e muitas almas se convertem, muitas almas estão quebrantadas, estão compungidas, estão tocadas por aquela palavra, ou seja, é o Espírito Santo se valendo da palavra de Deus para convencer aquelas pessoas, para tocar na mente, na alma deles. E verso 37, aquelas pessoas ouvindo, compungiram-se em seu coração, houve uma comoção, houve uma ação na sua emoção, na sua alma, na sua mente, e eles perguntam assim a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos? E Pedro então lhes disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que texto bem ilustrador daquilo que a gente veio
conversando. Pedro vem pregando, anuncia Jesus, anuncia o sacrifício, anuncia os pecados, que o povo era pecador. Aquele povo é tocado por Deus. Eles perguntam, então o que a gente tem que fazer? Você que está aí nos assistindo, talvez você pergunte, o que eu tenho que fazer? E Pedro responde, primeiro, arrependimento. O que é o arrependimento? É o nascimento da água. Arrependei-vos. Ele já coloca aqui um dos mandamentos que Jesus deixou para que nós, como igreja, cumpríssemos. Você se arrependeu? Você quer esse Jesus? Sejam batizados. Ele diz, seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo. E aí ele já fala acerca do nascimento do Espírito. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então repare, que nós estamos aqui diante de uma sequência que o apóstolo Pedro está apresentando para aquelas cerca de 3.000 almas que se converteram, que se interessaram, que foram tocadas por Deus. O que a gente tem que fazer? Arrependimento de pecado, confissão de pecado. Se eu estou me arrependendo, eu quero mudança de vida. É no duro. Não é? Assuma um compromisso com Deus. Porque aquilo que é mental, emocional, espiritual, vai ser materializado, vai ser externado através do batismo nas águas, em nome de Jesus. Assuma um compromisso, assuma uma identidade. Aí a gente abre um parênteses aqui. Há muitas pessoas que estão há centenas de anos na igreja e ainda não se batizaram. Está errado. Não faz sentido isso. Se eu encontrei Jesus, se Ele é o Senhor da minha vida, se eu reconheci, eu tomo uma posição. Eu quero agora me posicionar de forma externa, de forma pública, através do batismo. Aquela pessoa que não quer se batizar ou não se batizou, essa pessoa, eu posso assegurar a você, ela ainda não entendeu o Evangelho completamente. Posso assegurar você. Isso é claro e nítido. Você imagina, você quando encontrou, quem é casado, evidentemente, encontrou aquela pessoa que ama. Eu quero lutar por essa pessoa, quero ficar com essa pessoa. Essa pessoa é tão importante para mim. Essa pessoa me completa. Aí essa pessoa então chega um dia e pergunta para você assim, você quer casar comigo? Não quero casar com você. Faz sentido? Não faz sentido. Como é que eu estou dizendo para esta mulher que ela é tão importante para mim, agora ela quer casar comigo ou não quero casar com ela? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está faltando ainda. Não faz sentido. Então não faz sentido eu dizer que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, é tudo para mim. Eu não quero me batizar, eu não quero casamento. Eu não quero publicar isso. Eu não quero dizer para as pessoas, eu gosto muito de você, você é minha mulher, mas eu não posso te apresentar ainda para minha família, não. Faz sentido isso? Não acontece muito? Quando eu estiver com os meus amigos, você fica ali, você fica na tua. E tem tanta gente que entra num engano desse, cara. Mas no Evangelho não existe isso. Se você é de Jesus, você tem que assumir Jesus. E ponto. E a forma onde a gente externa isso, minimamente, é o batismo. Que o batismo é, então, a cerimônia, o mandamento que marca a sua iniciação, o seu adentrar ao corpo de Cristo,
a sua inserção no corpo de Cristo através do batismo. E se eu sou corpo de Cristo, se eu estou inserido no corpo, é óbvio que o Espírito de Cristo agora participa comigo e eu participo com ele. Recebereis o dom do Espírito Santo. Faz sentido? Tá certo? Então, irmãos, esse capítulo aí, 2 de Atos, depois você que não conhece, lê. E aqui está dizendo, arrepender, cada um de vós seja batizado, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Quero ler Romanos 10. Vamos a Romanos 10 também, para ajudar quem tem dúvida, principalmente quem está nos assistindo. Como é que eu sou salvo? Então, o que eu tenho que fazer? Parece uma pergunta, vamos dizer assim, fácil, mas para muita gente é difícil. Como é que eu tenho que ir na igreja? Eu tenho que frequentar uma igreja? Eu tenho que ir lá na frente? Como é que é? Bem, às vezes isso acontece. É assim que muitas pessoas vão ter sua experiência de salvação. Mas o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Romanos, verso 9, a saber, precisa 2 coisas acontecerem. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, tendo que Deus está falando com ele, está recebendo a ação de Deus, mas ele reluta de alguma maneira em confessar com a sua boca, em tornar pública a sua decisão, que eventualmente já está sendo gerada, ou até já foi gerada dentro do seu coração. Não é bom, está errado. Eu sei que no fundo eu creio, então confesse. Então precisa confessar. Então Paulo está falando, se com tua boca confessares. Bem, e quem é mudo? Não vai ser salvo nunca, né? Nada a ver. Por que Paulo está dizendo isso? Você precisa comunicar isso de alguma forma. Você deve comunicar isso de alguma forma. Isto é muito sério. Então, o mudo, o surdo, não é? Ele tem a linguagem dele, ou ele vai externar isso vindo à frente de um culto, levantando a mão, piscando o olho numa cama de UTI, como eu já tive a oportunidade de presenciar, de participar de um momento como esse. Então, ele vai de alguma maneira publicar aquilo. Ele vai testemunhar daquilo. A cerimônia do batismo, por exemplo, é uma pública manifestação de fé. Pessoa, quando num apelo, num convite, levanta a sua mão, ela está dizendo publicamente: eu creio, eu confesso. Agora, confessa o quê? O texto está dizendo: a Jesus como Senhor. Isso é um problema, porque às vezes a gente ensina errado ou aprende errado. Quando o Espírito Santo toca na alma, no homem pecador, no homem que nós chamamos o homem natural, para transformá-lo no que nós chamamos de homem espiritual, após um novo nascimento, quando ocorre essa ação de Deus na vida daquele homem, ele reconhece que ele está perdido, que ele precisa se submeter, se sujeitar ao seu Salvador. Esse Salvador passa a ser também, e deve, e é necessário,
se tornar o seu Senhor. Tem gente que quer Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Então eu quero que Ele me livre do mal, das condenações, eu quero que Ele me abençoe, mas eu não quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E está na vala. Então aqui nós estamos lendo que a boca tem que confessar a Jesus como Senhor. Agora, essa confissão não pode ser só da boca para fora. Tem que haver uma crença no coração. Então tem gente que na hora do desespero, não é do coração aquilo, não houve um encontro verdadeiro, é apenas um emocionalismo. Não foi uma revelação de Deus, você está entendendo? Isso também não é bom. Então precisa haver a confissão com a boca, mas precisa haver a fé e a crença no coração. E essa crença é baseada em quê? Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ou seja, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e agora essa vida pode ser dada a mim. Eu creio no poder de Deus, porque é só o poder de Deus que pode me salvar. Então eu não posso ficar longe disso, eu preciso crer que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? E, seguindo aí, a gente leu o versículo 9, versículo 10 diz: é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o coração acredita na palavra de Deus. E quando você crê na palavra dele, isso é imputado a você como justiça. Creu Abraão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Quando você acredita no que Deus fala com você, isso é agradável a Deus e Ele imputa isso como justiça a você. Mas é a boca que faz confissão para a salvação. Então olha que texto maravilhoso. O verso de número 11 diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O verso 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê no coração e confessar com a boca onde estiver, seja a situação como for, ele teve um encontro verdadeiro, o Espírito Santo trabalhou nele, houve arrependimento, houve confissão, reconhecimento, eu preciso de Jesus. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque no mesmo capítulo diz: como eles vão ouvir, como crerão? Como crerão se não ouvirem a palavra de Deus? Como ouvirão se não houver quem pregue? Por isso que cada um de nós se torna agora um emissário, um evangelista, alguém que vai compartilhar com as pessoas que você encontra, com as pessoas que você ama, da palavra de Deus e daquilo que Deus fez na sua vida. Então esse foi o nosso 9º tópico, falando sobre arrependimento e fé. Nós vamos entrar no 10º tópico, falando acerca da santificação. Então, até o nosso próximo tópico. Um abraço a todos e a gente volta com o nosso próximo tópico sobre santificação. Amém?